Boa noite a todos os irmãos. Um prazer grande estar com todos nesta quarta-feira para falarmos um pouco sobre um tema tão importante que é o cuidado. Olha, eu falo muito essa palavra durante os meus dias, porque como a gente tem filho pequeno, a gente fica, cuidado, vai cair. Olha, cuidado que se você pegar isso aqui é de vidro, quebra, pode te machucar. Cuidado, porque se isso, ó, tudo a gente avisa o tempo inteiro. Cuidado, cuidado, se cuida. O que você, como que você usa essa palavra no seu dia a dia? Se você não tem criança pequena, então você usa pouco essa palavra. E talvez ela fique um pouco esquecida. O que quer dizer cuidado? O cuidado remete-se a uma atenção especial a algo. Então, se eu falo cuidado, porque você vai cair, opa, tem um perigo aqui que eu posso me machucar. Cuidado que isso queima, então isso aqui também eu preciso alertar, né? Ficar bem atento. Hoje nós vamos falar exatamente sobre esse tema, sobre o cuidado. E mais especificamente eu quero dizer a todos, cuide-se. No mundo em que vivemos hoje, a correria, o estresse, a falta de vida social, a fé anêmica que possuímos, o sono curto, poucas horas de sono, o sedentarismo e muitas outras coisas são características de seres humanos que acompanham o contexto do mundo moderno, que vivem nessa nossa era. E assim caminha a humanidade, né? Sim, a gente vai andando, mas o tempo passa. E como a máquina humana não é de ferro, porque de ferro ainda é mais resistente, as doenças chegam. E aí é inevitável quando a gente vai ao médico, sai de lá com uma receita enorme, cheio de medicamentos que são drogas que são maléficas à nossa saúde, não é mesmo? E aí a gente usa, às vezes, alguns medicamentos e acabam causando outros tipos de doenças. Essa é a realidade da maioria das pessoas que vivem na nossa era, né? É a nossa realidade. Mas, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, o verso em que lemos para iniciarmos o nosso culto hoje, lá diz assim, nos versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que quer dizer esse texto? Aqui está dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Imagina se você foi convidado a fazer a limpeza da igreja na sua região. Olha, você vai ser a zeladora da igreja durante esse ano, ou o zelador da igreja durante esse ano. Como você cuida da igreja, sabendo que vai chegar outras pessoas para congregar? Você deixa limpinha, né? Cheirosa, muito bem arrumada, coloca flores, você cuida muito bem do templo físico de Deus. Aqui esse texto fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Como nós devemos cuidar desse corpo? Temos que cuidar da mesma forma em que dedicamos todo o nosso tempo e carinho a um templo físico, não é mesmo? E também continua dizendo que nós fomos comprados por bom preço, pelo sangue de Cristo. Ainda mais por isso nós temos que dedicar um esforço muito grande para cuidar desse templo que o Senhor nos concedeu. Desde criança, como reformista, eu ouço sobre os 8 remédios naturais que foi deixados por Deus. A água,
a boa alimentação, o ar puro, exercício físico, a luz solar, a abstinência de coisas especialmente que prejudicam não só a nossa saúde física, mas a nossa saúde mental, repouso e confiança em Deus. Meu pai está me assistindo, ele sabe que ele ensinou isso para a gente desde quando éramos bem pequenininhas. E esse é um assunto muito sério e essencial, especialmente para o povo de Deus hoje, que de forma irônica temos nos esquecido de falar sobre os assuntos da saúde relacionados à nossa salvação. Mas daí alguém pode questionar: a nossa igreja prega sobre a mensagem de saúde e também nós temos muito materiais, como esse daqui que eu trouxe aqui, ó. Um material incrível, rico, Conselhos sobre Regime Alimentar. Nós temos muitos, não só esse, vários. Só que a teoria, ela é muito linda, muito maravilhosa. Mas e a prática? Nós temos toda essa teoria e a gente fica, que lindo, que maravilhoso, como Deus inspirou para que nós tivéssemos hoje esse conhecimento. Mas fica só na teoria e nós não praticamos? O cristão, ele deve ter uma alimentação equilibrada, ele deve cuidar da sua saúde, comer bem, não comer demais. Mas já percebeu que às vezes nós falamos muito na igreja ou para outras pessoas sobre um reavivamento e reforma, mas aí a gente acaba que fala muito mais sobre o reavivamento ou quer viver muito mais o reavivamento, quer que esse reavivamento seja uma realidade na nossa vida, mas nós não vivemos a reforma. E falando em reforma, não é a reforma só da alimentação, mas a reforma do caráter, né? A reforma do vestuário, são outros tipos de reformas que a gente precisa vivenciar de tantos conhecimentos que a gente tem. Mas olha, nós nos deleitamos muito na teoria e não estamos dispostos a ser incomodados com a prática, porque é muito fácil, muito mais gostoso ao homem, né, e à mulher permanecer na zona de conforto. Nesse livro que eu mostrei para os irmãos, na página 82, diz assim: é propósito do Senhor levar o seu povo de volta a viver simples, de forma simples, com frutas, vegetais e cereais. Deus proveu frutos em seu estado natural para nossos primeiros pais. Deus está trabalhando em favor de seu povo e não deseja que fiquem sem recursos. Ele está levando-os de volta ao regime originalmente dado ao homem. Esse regime deve consistir de alimentos feitos do material que ele proveu. O material usado para esses alimentos devem ser principalmente frutas, cereais e nozes, e várias raízes também poderão ser usadas. Veja, nós poderíamos ser muito mais felizes, poderíamos ter o nosso corpo muito mais saudável se tão somente colocássemos em prática o que é aconselhado através da palavra de Deus e através da inspiração. Pense um pouco, quanto tempo diário você tira para o seu estudo pessoal, para a sua devoção pessoal? Pense aí, quanto tempo você está tirando para a sua devoção? Agora uma outra pergunta, quantas vezes você faz exercício físico por semana? Pensou? Outra pergunta, quanto tempo você dorme por noite? Quantas horas? Mais uma pergunta para refletirmos. Você bebe água corretamente e na quantidade certa? Para o seu corpo, sabe que cada tipo de organismo requer uma quantidade de água a ser ingerida diariamente. Outra pergunta, como tem sido o equilíbrio daquilo que você come? Tem comido demais? Tem comido os alimentos saudáveis ou não?
Como andam os seus exercícios respiratórios? Olha, às vezes a gente fala assim, nossa, hoje eu não parei nem para respirar. Pura verdade. A gente não para respirar nem quando a gente está sentado, que a gente poderia fazer um exercício respiratório que oxigena o cérebro e nos dá mais clareza, às vezes, para até enfrentar uma dificuldade. Quando uma criança faz uma bagunça em casa, e as pessoas sempre falam assim, conta até 3, respira, né? Para você manter a calma, a paciência. Quando alguém te fala alguma coisa e você já fica irritado, respira. Então o exercício físico é excelente, é primordial para nós termos saúde física também. Você tem feito o uso correto da luz solar? Tem tomado o sol corretamente? Identifique o último mau hábito que você se empenhou em deixar, mas seja honesto e franco com você mesmo e faça essa listinha na sua cabeça. O que você tem feito para ter saúde e o que você tem deixado de fazer? Seja honesto com você mesmo. Mas o que isso tem a ver com a salvação, Raquel? Não, peraí, o que isso tem a ver? Bom, e o que isso tem a ver com o tempo do fim? Eu vou te dizer agora. O nosso cérebro, ele não está pronto para assimilar e discernir o tão complexo, grande conflito que acontece ao nosso redor se nós não estivermos ligados a um corpo saudável. Veja, o que isso quer dizer? Se nós não tivermos um corpo saudável, a nossa mente está entorpecida de tanta coisa que o nosso cérebro não consegue discernir, não consegue assimilar o grande conflito que existe ao nosso redor e acaba nos tampando a nossa visão e a gente não consegue ver o quanto às vezes Deus tem trabalhado para a nossa salvação e a gente tem deixado de lado. É através do sistema nervoso que está ligado a todo o nosso organismo que Deus quer comunicar-nos conosco. E essa comunicação é imprescindível para que o nosso caráter vá sendo transformado para mais semelhante a Jesus. Como o pós-moderno pode agora tender a estar tão alienado de Deus? No mundo que nós vivemos, a correria, uma das razões é porque a sua velocidade, a velocidade das coisas, como ela acontece, tudo a gente quer para ontem, né? Tudo a gente quer realizar logo. E a velocidade das informações, elas acabam nos fazendo o nosso cérebro e nossas atividades serem extremamente aceleradas. E acaba não nos permitindo ter um estilo de vida com reflexão. A gente passa o dia inteiro e chega à noite, às vezes a gente não sabe nem o que fez. A gente não sabe o que comeu, a gente não sabe o que falou, a gente não sabe o que a gente viveu, na verdade. E chega no final do dia, a gente fala assim, que dia improdutivo é esse? Mas porque a gente não conseguiu ter tempo para refletir. Mas a gente não vai ter tempo para refletir se nós continuarmos vivendo sem praticarmos esses 8 remédios naturais. A gente não vai conseguir ter oxigenação no cérebro se a gente não parar e fazer as coisas de forma consciente. A gente acaba fazendo tudo no automático. Tudo bem que quando a gente fala sobre essa questão de reforma de saúde, a gente não está falando apenas a reforma da saúde física, mas a reforma da saúde espiritual também. A gente está falando também de outras reformas, como eu mencionei no início, mas do que adianta a gente querer fazer também algo forçado? A partir de hoje eu vou fazer isso, então é isso que tem que fazer? Eu vou fazer isso, pronto. E aí você não parou para refletir, então não pode, não vou comer isso porque isso é prejudicial à saúde, então tá, não vou comer. Mas você não parou para refletir o porquê que isso te prejudica.
Você não tirou tempo para refletir o porquê que você tem que mudar o seu vestuário? Eu vou mudar só para agradar a igreja? Não, é porque eu sou testemunha de Cristo. E eu não posso ser testemunha de um ser tão supremo de qualquer jeito. Eu não posso testemunhar a minha vida, o meu corpo não pode ser templo do Espírito Santo se eu como qualquer coisa, se eu como demais, se eu sou intemperante, de maneira nenhuma. Então nós precisamos estar muito atentos à reforma de saúde, à reforma do nosso viver, a reforma por completo do nosso viver. Nós precisamos viver isso. E isso é fundamental para o aperfeiçoamento do caráter humano. O corpo humano ele foi criado para glorificar a Deus e refletir também a sua imagem. E ele precisa ser um lugar de habitação do Espírito Santo. E isso está escrito lá em 1 Coríntios que nós lemos. É claro que para o céu nós vamos levar apenas o nosso caráter, mas como é que vai se construir um bom caráter alienado do seu próprio corpo? Há condições? Não tem condições. E essa conscientização é a motivação mais nobre que tem para a objetivação de uma forma de viver saudável em todos os aspectos. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, acompanhe comigo, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, que o vosso Deus vos santifique em tudo, em todas as coisas, não só no seu jeito de falar, ou no seu jeito de se alimentar, ou no seu jeito na sua devoção, mas em tudo e em todas as coisas, para que vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não estiver disposto a fazer uma reforma que traz tantos benefícios concretos e imediatos, uma reforma especialmente aí de saúde, digamos, como você conseguirá reformar outras áreas da sua vida que são tão subjetivas e importantes ao mesmo tempo e tão vitais? Como se você não começar a fazer algo por você? Como que as outras coisas irão melhorar? Certa vez, um irmão disse que eu ouvi dizer sobre eu li que um irmão disse sobre as mais diversas enfermidades que estavam sobrevindos à sua família. Está no Espírito de Profecia. No Conselho sobre Regime Alimentar, na página 83. Olha o que a irmã White disse para esse irmão. Necessitais, irmão, promover a reforma de saúde em vossa vida. Negar-vos a vós mesmos a comer e beber para a glória de Deus. Abstende-vos das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Precisais praticar a temperança em todas as coisas. Aqui está uma cruz da qual tendes fugido. É a vossa tarefa confinar-vos a um regime simples que vos preserve as melhores condições de saúde. Se tivesses vivido na luz que o céu permite brilhar em vosso caminho, muito sofrimento teriam sido evitado para a vossa família. Vossa própria conduta tem trazido inevitável resultado. Enquanto continuardes nesse caminho, Deus não virá à vossa família, nem vos abençoará de maneira especial ou operará um milagre para livrar vossa família de sofrimento. E aí, se identificou com esse irmão? Esse irmão, eu li nesse livro, né, está nesse livro aqui, Conselho sobre Regime Alimentar, que esse irmão ele foi reclamar que ele estava todo mundo doente, muita enfermidade na família, e a irmã White aconselhou, olha, é impossível, é inevitável Deus fazer alguma coisa se vocês se alimentam do jeito que querem. Vocês não vivem uma reforma de saúde nesse caso. Além da promoção da saúde, nós conseguiremos prestar um bom serviço a Deus
De que forma? Está escrito também ainda na página 83, vamos acompanhar comigo. A fim de prestar a Deus perfeito serviço, precisais ter clara concepção de seus reclamos. Deveis usar os alimentos mais simples, preparados da mais simples maneira, para que os delicados nervos do cérebro não sejam debilitados, entorpecidos ou paralisados, tornando-se-vos impossível discernir as coisas sagradas e avaliar a expiação, o sangue purificador de Cristo, como acima de qualquer preço. Não sabeis que vós, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Bom, a fim de prestar um perfeito louvor a Deus, prestar um bom serviço, ter claro discernimento das coisas espirituais, nós precisamos nos abster de tudo que é prejudicial à nossa saúde, seja através da alimentação ou seja através de coisas externas, né? Informações prejudiciais. A gente precisa blindar o nosso emocional, precisa evitar que muitas coisas entrem na nossa, muitas informações entrem na nossa cabeça para termos também saúde. Mas a gente pode até pensar, ora, irmão White escreveu isso há tanto tempo, isso faz sentido para nós hoje? Olha o que ainda continua dizendo esse texto. Se já houve um tempo em que o regime alimentar deveria ser da espécie mais simples, esse tempo é agora. Você quer ser feliz? Você quer ter uma vida saudável? Peça a Deus que lhe dê o poder para que você consiga glorificar a Deus e aplicar os 8 remédios naturais na sua vida. E Deus com certeza te dará graça para isso. O Senhor irá operar em você de acordo com a sua escolha e também de acordo com os seus esforços. Então não perca tempo, decida logo. E você terá mais claro discernimento da palavra de Deus, você terá uma vida mais saudável e evitará muitas enfermidades. Lá em 3 João, no capítulo 1, versículo 2, o último texto da nossa reflexão diz assim: Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Neste mês de outubro, existe uma campanha mundial sobre a prevenção do câncer de mama. Então é disponibilizado, através de outdoor, propagandas, etc., muitas informações, especialmente às mulheres, sobre a prevenção dessa doença que não escolhe idade para chegar. A gente viu hoje aqui nos depoimentos. E nós precisamos estar com a nossa saúde em dia para evitar que muitas doenças cheguem a nós. É claro que muitas delas são genéticas e irão chegar, porque nós vivemos em um mundo de pecado e a doença é consequência do pecado. Mas existem pecados que a gente pode evitar e as doenças não chegarão a nós. Então, neste mês, nós estamos também realizando uma campanha que se chama Outubro Rosa Reformista, que é uma campanha que iniciou-se no ano passado. No ano passado nós tivemos uma modalidade diferente através de artigos que você encontra no crescermais.org e também através de vídeos que está no canal Diário de Mulher. Durante esse ano nós estamos falando através de outras profissionais. No ano passado tivemos algumas profissionais, hoje, esse ano, outras profissionais, porque eu amo dar oportunidades a muitas mulheres. E elas estão trazendo dicas, são 31 dicas de saúde, uma por dia. E todo dia às 9, você pode acompanhar no canal Diário de Mulher. Se você não está acompanhando, já entre lá depois que terminarmos aqui. Temos muitas dicas. Estamos falando sobre a questão hormonal, sobre o próprio câncer de mama. São muitos temas, muitos temas. São 31 temas. E já tivemos 14 temas. Então, eu espero que o meu desejo é o que está escrito lá em 3 João, no capítulo 1, versículo 2, que tudo lhe vá bem e que você tenha saúde. E nós estamos, de alguma forma, fazendo com que as informações cheguem até você, especialmente mulher, durante esse mês.
Desejamos que você esteja bem e que tenha saúde. Que Deus abençoe a todos. Amém.